Bem-vindos a este vídeo sobre os sacramentos da Nova Aliança. Como sabem, são os sacramentos instituídos por Jesus Cristo, ministrados pela Igreja Católica, e são um total de 7 sacramentos. Neste vídeo vamos fazer uma breve introdução ao que é um sacramento e também o que é a graça de Deus. Estes são os 4 objetivos nos quais nos vamos focar no vídeo de hoje. Para começar, vamos observar este slide aqui e vamos nos perguntar o que é que estamos a ver. Ora bem, se calhar alguns de vós responderam que estamos a ver o Papa Francisco. Outros talvez tenham respondido, estamos a ver uma fotografia do Papa Francisco. E a verdade é essa, de momento estamos apenas a ver a fotografia do Papa Francisco. Infelizmente não temos aqui o Papa Francisco a participar connosco na gravação deste vídeo, temos apenas a sua fotografia. Neste slide, o que é que estamos a ver? Aqui se calhar já pensaram, estamos a ver uma fotografia da realização de um batismo. Sim, é verdade. É a fotografia de um batismo e o que é que está nesta fotografia? Então, temos a criança que está a ser batizada, temos o sacerdote que está a realizar o batismo e temos também o que parece ser a mãe da criança. Será que temos mais alguma coisa? Na fotografia só temos isto, não é? Porque a fotografia capta apenas aquilo que os nossos olhos veem. Mas nós sabemos que na realização do sacramento do batismo também está lá presente Jesus Cristo, que na realidade é Jesus Cristo que celebra o sacramento do batismo, mas obviamente os nossos olhos não veem a presença de Cristo. Então a fotografia apenas capta aquilo que os nossos olhos veem. Ora bem, então, tomando estes dois exemplos, vamos tentar definir o que é um sacramento. E para isso vamos fazer aqui uma pequena comparação entre uma fotografia e um sacramento. Nós vimos então que a fotografia é útil porque evoca a memória de algo ou de alguém. De certa forma, o sacramento também evoca a memória de Deus ou de Jesus Cristo e, dependendo do sacramento que estamos a falar, pode evocar um mistério específico da vida de Jesus Cristo ou um ensinamento específico da vida de Jesus Cristo. Mas nós também vimos que a memória, ou perdão, a fotografia, ao evocar apenas a memória de alguém, não torna essa pessoa presente no aqui e no agora. Portanto, a fotografia não é a pessoa. Todavia, há aqui uma diferença bastante significativa entre uma fotografia e um sacramento. Porque, na realidade, a celebração do sacramento torna Deus presente no aqui e no agora, quando realizamos o sacramento. Nós sabemos que, ao realizar o sacramento do batismo, Deus também está lá. Jesus Cristo está lá, verdadeiro e realmente presente naquele momento. É o próprio Jesus Cristo que celebra o sacramento. O Espírito Santo também está lá. E, na verdade, é o Espírito Santo que atua na pessoa que recebe o sacramento. Portanto, apesar de nós não vermos esta realidade espiritual, sabemos e acreditamos que é verdade, que Deus está presente na realização do sacramento. Então, tendo isso em atenção, vamos tentar definir o que é o sacramento. Nós dizemos então que os sacramentos são sinais
visíveis de uma realidade que os nossos olhos não conseguem percepcionar. E que os sacramentos têm um impacto na alma da pessoa que está a receber o sacramento. Então, os sacramentos atualizam na vida de cada um de nós os mistérios de Jesus Cristo. E estes mistérios são diferentes de acordo com o sacramento que está a ser realizado. Então, para clarificar, nós dizemos que os sacramentos representam uma realidade espiritual que é invisível aos nossos olhos, mas que não deixa de ser real. Cada sacramento foi constituído pela vontade de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que decidiu que nos ia oferecer estes sacramentos para nós podermos usufruir deles ao longo da nossa vida, e que os próprios sacramentos são experimentados de uma forma pessoal por cada um de nós e de acordo com o crescimento espiritual e com a missão que Jesus Cristo designou para cada um de nós. Então, assim, nós já temos aqui uma definição mais concreta de um sacramento como sendo um sinal visível, perceptível aos nossos olhos, de uma realidade que, sendo espiritual, nós não conseguimos percepcionar, mas sabemos que está lá. Tendo em atenção isto, vamos ver o que é que acontece durante a celebração de um sacramento. Então, no sacramento, sabendo que Deus está presente, nós dizemos que na celebração do sacramento ocorre um encontro com Deus. E nesse encontro, Deus confere-nos a sua graça, que é muito específica, de acordo com a situação do sacramento que está a ser celebrado. Será um certo tipo de graça com uma finalidade durante a celebração do batismo, e depois a mesma graça de Deus, mas agora orientada para a nossa pessoa com outra finalidade, quando é, por exemplo, o sacramento do crisma. Então, assim sendo, nós sabemos que na celebração dos sacramentos, Deus não se torna apenas presente, como também é um participante ativo na celebração do sacramento. E como os sacramentos estão orientados para diferentes momentos da nossa existência, esta forma de celebrar os sacramentos é a forma que Deus tem de participar também de forma ativa nos vários momentos da nossa existência. Quando a vida inicia, quando nós nascemos, Deus está lá no batismo. Uma família que se começa a formar, Deus está lá no matrimónio. Uma pessoa que escolhe um compromisso ou uma missão assumido num cariz religioso, Deus está lá presente no sacramento da ordem. Quando nós tomamos de consciência que cometemos algo errado e que pecamos, Deus está lá conosco no sacramento da penitência. E quando nós estamos a sofrer, por exemplo, devido à doença, Deus está lá conosco no sacramento da Santa Unção. Assim sendo, a graça que Deus nos confere em cada um destes momentos é uma graça que santifica a pessoa que recebe a graça do sacramento e santifica também os vários acontecimentos da nossa vida. Assim, nós dizemos que os sacramentos são também uma fonte de santificação para o homem e para a sua vida. Vamos ver em mais detalhe a importância dos sacramentos na nossa vida. Nós já vimos que os sacramentos conduzem a uma maior comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Então, nós vimos que na celebração de um sacramento, Deus está lá, torna-se presente. Não é? E o sacramento foi instituído por Jesus Cristo.
esta comunhão que nós temos com Deus é uma comunhão que nós adquirimos através da nossa comunhão com Jesus Cristo. Como o sacramento vem através de uma comunhão com Jesus Cristo, permite-nos, nos vários momentos da nossa vida em que recebemos os vários sacramentos, participar também no sacrifício de Jesus. Portanto, nós dizemos que, ao oferecermos naquele momento a nossa vida, nós partilhamos assim do sacrifício que Jesus fez quando ofereceu a sua vida a Deus Pai para a nossa salvação. Então isto é muito importante, porque ao escolhermos celebrar um sacramento, estamos a escolher tomar parte de forma conjunta com Cristo no seu sacrifício. Isto foi-nos dito de forma muito clara por São Paulo, quando ele nos disse: irmãos, peço-vos, pelo amor de Deus, que se ofereçam a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Aqui, São Paulo está-nos a dizer uma verdade que é novidade naquela altura e algo que foi tornado possível apenas devido ao sacrifício de Jesus Cristo e depois devido à nossa participação como cristãos nesse sacrifício. Convém lembrar-nos que, antes de Cristo, a única forma que o povo judeu tinha de oferecer um sacrifício a Deus era através dos sacerdotes que no templo ofereciam ofertas a Deus. Agora isso já não é necessário. Portanto, esta foi, por assim dizer, a revolução que Jesus nos trouxe através da sua encarnação e do seu sacrifício. A partir de agora, qualquer um de nós, sendo cristão, estando batizado, pode oferecer etapas da sua vida como um sacrifício agradável a Deus. Vamos ver em mais detalhe como é que os vários sacramentos têm uma correspondência entre etapas da vida humana e etapas da vida espiritual. Então, a nossa vida humana começa, obviamente, com o nascimento, depois há uma fase de crescimento e um certo amadurecimento. Quais serão os sacramentos que vocês imaginam que podem corresponder a estas etapas? Então, ao nascimento corresponderá o sacramento do batismo. Depois, quando já somos mais velhos, passamos por uma fase de crescimento, teremos o sacramento da Eucaristia. E mais tarde, o sacramento da confirmação. Assim, temos os 3 primeiros sacramentos. Outros 2 sacramentos correspondem a etapas da nossa vida que nós chamamos de missão ou serviço. Poderão ser o sacramento do matrimónio, se nós somos leigos, e a nossa missão e serviço se traduz por formar uma família, ou o sacramento da ordem, que é um sacramento que pode ser atribuído a homens e tem 3 graus. Se for um homem leigo e até mesmo casado, pode ser ordenado diácono. Se, por outro lado, for um homem que tem como missão não viver no mundo laical, por assim dizer, mas escolher uma missão religiosa, então, obviamente, sabemos, pode ser ordenado sacerdote e terá que ser, obviamente, um homem solteiro. Alguns sacerdotes são também ordenados bispos. Temos também mais 2 sacramentos que nós chamamos os sacramentos de cura e conversão.
São sacramentos que qualquer cristão pode ter acesso a estes sacramentos, independentemente da sua idade e em qualquer altura da sua vida. São os sacramentos da reconciliação, quando nós nos afastamos de Deus por motivos de termos caído em tentação, termos cometido um dos pecados, que nós sabemos que temos 7 pecados capitais, dos quais derivam outros. Se caímos numa situação de pecado, então a forma de nos reconciliarmos com Deus é recorrer ao sacramento da reconciliação ou da confissão. Se estamos numa situação de fragilidade mais a nível físico, por exemplo, por motivo de doença, então também podemos recorrer ao sacramento da Santa Unção, que tem como finalidade reforçar em nós a vitalidade do Espírito Santo. Agora, convém nós sabermos que existe um dinamismo no ato sacramental. E este dinamismo está dividido em 3 etapas: um antes, um durante e o depois. Vamos ver a que corresponde cada etapa. Existe uma etapa antecedente, quando nós nos começamos a preparar para receber um sacramento, que aqui pode ter uma dimensão pastoral. Por exemplo, se vamos receber o sacramento do batismo já em adultos, ou se vamos receber o sacramento da Eucaristia ou o Crisma, haverá aqui necessidade de um momento de formação, onde participamos em aulas de catequese para compreender a finalidade do sacramento, o que é que está a acontecer no sacramento. Neste momento antecedente, a graça de Deus já começa a operar nas nossas almas e a preparar-nos para a realização do sacramento, que é o passo seguinte. Portanto, este momento celebrativo é o momento em que o cristão se encontra com Deus e o momento em que Deus confere a sua graça à pessoa que está a receber o sacramento. Então aqui temos a dimensão celebrativa do sacramento. O terceiro momento é um momento que vem depois de celebrar o sacramento e que exprime o nosso compromisso de vivermos a nossa vida cotidiana de acordo com o compromisso que celebramos ao realizar o sacramento. Obviamente, quando nós, por exemplo, somos batizados, estamos a escolher Jesus Cristo, estamos a rejeitar os seus inimigos, então estamos a assumir um compromisso de viver a nossa vida como cristãos, de acordo com os valores que nos ensinou Jesus Cristo. Portanto, cada sacramento tem esta componente de, depois, na nossa vida, vivermos de acordo com o compromisso que assumimos na realização do sacramento. Nós temos estado a falar que na celebração do sacramento, Deus confere-nos a sua graça. Pois bem, convém então percebermos um pouco melhor o que é a graça de Deus. A graça de Deus é um bem espiritual e nós definimos este bem espiritual como sendo o amor gratuito e também imerecido que Ele derrama sobre nós. Convém nós termos esta noção de que tudo o que Deus faz por nós é por amor a nós. Na realidade, não houve aqui, antes de recebermos a graça de Deus, não houve da nossa parte um comportamento que, digamos, merecesse essa graça. São Paulo explica-nos isto muito bem quando nos diz que Jesus salvou-nos a todos por amor. A consequência que esta graça tem de Deus ao operar em nós
é que nos capacite para responder ao seu chamado. Portanto, Deus ama-nos primeiro e, ao amar-nos, ao conceder-nos a sua graça, torna-nos capazes de o amar de volta. Mas aqui convém nós termos a noção que Deus dá o primeiro passo e depois é a nossa responsabilidade responder a este amor que Deus nos ofereceu. A graça de Deus manifesta-se de diversas formas em nós. Esta graça santificante aproxima-nos mais de Deus, torna-nos amigos de Deus. Nós, às vezes, distinguimos também numa graça atual, que são graças que nós podemos receber em certos momentos da nossa vida, com as quais, se nós cooperarmos, ajudam-nos a agir de acordo com a vontade de Deus para nós nesses momentos da nossa vida. Então, assim, a graça, isto é, o amor de Deus, é fundamental tanto para a nossa salvação como para o nosso crescimento espiritual. E esta graça é-nos oferecida de forma abundante, especialmente através dos sacramentos e da oração. Vamos ver em mais detalhe esta comunicação do amor profundo de Deus. Nós dizemos que a graça, sendo oferecida ao homem, no momento em que Deus se torna presente na nossa vida, a graça é em si a presença pessoal e atuante de Deus. Né? E quando Deus se faz assim presente na nossa vida e participa na nossa vida, é uma oportunidade para transformarmos não só a nossa vida, mas também para sofrermos uma transformação espiritual, o que muitas pessoas depois relatam como um processo de conversão espiritual. A graça de Deus é também o único meio que nós temos de nos salvarmos. E convém aqui esclarecermos que nos salvamos em Cristo. Cristo é o mediador da graça de Deus. Nós temos acesso à graça de Deus porque Deus encarnou em Jesus e em Jesus estavam presentes estas duas realidades: a nossa realidade humana e a realidade divina de Deus. Portanto, Jesus Cristo é a única pessoa que é simultaneamente homem e Deus. E assim sendo, Jesus Cristo funciona como, digamos, uma espécie de ponte entre a nossa humanidade e a divindade de Deus. Então, toda a graça que cada um de nós recebe, nós recebemos-la sempre através de Jesus Cristo. E dizemos que a graça de Deus tem esta expressão definitiva em Jesus Cristo, aquele que nos salva, e também no dom do seu Espírito Santo, o Espírito que Jesus nos concedeu depois da sua ressurreição e da sua ascensão. Vamos então definir a graça sacramental. A graça sacramental é o dom que Deus nos confere da sua presença e da sua comunhão e que é celebrado e que nos é comunicado através dos sacramentos. Esta celebração é feita sempre no seio de uma comunidade cristã e é celebrada de uma forma concreta por uma pessoa concreta, num momento concreto da sua vida. É isto então a graça sacramental. Agora, sabendo já que os sacramentos e a oração são uma fonte da graça de Deus, será que ainda existem outras fontes da graça de Deus? Vamos ver. Nós já sabemos então que a fonte principal da graça de Deus é Jesus Cristo.
é sempre e apenas através de Jesus Cristo que nós recebemos a graça divina. Então, toda a graça nos vem através da nossa comunhão com Jesus Cristo e com o seu Sagrado Coração. Nós temos também uma outra fonte de graça, sendo talvez seria mais correto dizer um outro canal da graça de Deus, através de Nossa Senhora, Imaculada Virgem Maria. Ela disse-nos, na sua aparição como Nossa Senhora das Graças, que tem muitas graças disponíveis para nos oferecer, que basta nós pedirmos. E sabemos também que esta comunhão com o seu Imaculado Coração é não só um canal da graça de Deus, mas também uma forma de refúgio para a nossa alma, como ela disse na sua aparição aos pastorinhos em Fátima, e a irmã Lúcia nos relatou mais tarde: o meu Imaculado Coração será o teu refúgio no caminho para Deus. Como fonte principal da graça de Deus, temos os sacramentos e a missa, sendo que estas são as formas que nos acompanham ao longo da nossa vida e às quais podemos recorrer de forma mais frequente. E, obviamente, a oração e o sacrifício e o serviço aos outros, pelo amor ao próximo, são também canais da graça de Deus. Jesus Cristo deixou-nos claro que os 2 mandamentos que ele nos deixava eram amar a Deus acima de todas as coisas, que nós podemos fazer através da oração, e amar ao próximo como a nós mesmos, que nós podemos fazer pelo serviço aos outros. Então temos também aqui estes canais da graça de Deus. E outro canal de recebermos a graça de Deus é através da imitação de Jesus Cristo inspirada pela sua vida. Os votos de castidade, pobreza e obediência são familiares para aquelas pessoas que seguem a vida religiosa, mas também estão disponíveis para leigos, de acordo com a sua situação particular na sua vida. As pessoas casadas e as pessoas solteiras também podem encontrar formas de observar estes 3 votos e também de, assim, receber por este canal a graça de Deus. Então, chegando ao fim deste vídeo, deixo-vos aqui estes 6 elementos. Se vocês quiserem aprender mais sobre os sacramentos, podeis consultar estes elementos, um livro, e também estes elementos que estão disponíveis de forma gratuita online. Terminamos com esta bênção: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, e que esta bênção vos inspire e nos guie a todos nós na nossa caminhada de fé. Obrigado pela vossa participação e até um próximo vídeo.